Tudo bem, pessoal? Como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, suas famílias também com saúde, né? Estamos passando esse momento difícil, né? Mas eu queria dizer para vocês que não desistam, né? As coisas vão melhorar, né? As coisas vão voltar ao normal. As práticas que tanto queremos fazer nessa disciplina serão feitas, tá? É um compromisso da instituição, tá bom, gente? E essa aula nós vamos ver um pouquinho, né, sobre sensores, né? Entender um pouquinho a aplicação desse componente muito importante na eletropneumática, tá bom? Muito bem, pessoal. Nessa nossa aula 5, né, o nosso objeto de estudo vão ser sensores, né? O sensor é um dispositivo eletrônico que possui a função de detectar algum fenômeno físico. Então ele vai estar lá para poder coletar o quê? Temperatura, presença de algum elemento, né? E assim por diante, tá? Então nós vamos ver esse componente aplicado na eletropneumática, ok? Primeiramente, antes de a gente falar dos tipos de sensores, vamos conhecer duas classes importantes. Primeiro, o sensor PNP, né, e o sensor NPN. O que quer dizer isso, né? O sensor NPN, tá? Ele sempre vai emitir um sinal de saída que vai ser um sinal negativo. Então ele vai alimentar a carga, ele vai polarizar a carga, mas com o sinal negativo. Então a carga já tem a presença do sinal positivo e ela recebe esse sinal negativo do sensor NPN para ela ativar, tá? Então a diferença é, a saída do sensor NPN ela é negativa. E o PNP, a saída é o positivo. Então, assim que ele detectar o fenômeno, né, que ele está ali para detectar, ele vai emitir um sinal positivo, ok? Essa é a diferença, nós vamos ver isso bem detalhadamente, tá? Para vocês entenderem o que é o NPN, PNP e nunca mais se esquecer dessas duas classes de sensores, tá bom? Bom, uma coisa importante é conhecer os fios de ligação de um sensor. O sensor tem um fio que é marrom. Nesse marrom eu vou ligar o positivo no sensor, para alimentar o sensor com o sinal positivo, né? Ele tem um segundo fio que é o azul. Nesse fio azul eu vou ligar o 0 volts para mim ativar o sensor. Então eu tenho o positivo no marrom, 0 volts no azul. E tem um terceiro fio que é o preto. Esse terceiro fio que é o preto é o sinal de saída. Então, no NPN, esse fio preto, quando ele acionar, vai emitir um sinal negativo. No PNP, ele vai emitir um sinal positivo, tá? Vamos ver isso bem detalhadamente para vocês entenderem o funcionamento desses dois tipos de sensores, NPN e PNP. Vamos começar então pelo NPN, né? Aquele sensor que ao detectar alguma coisa, né, ele vai emitir na saída um sinal negativo, tá? Vamos ver na simulação aqui do lado para vocês perceberem como que ele faz isso, né? Então, olha só, aqui nosso sensor, né? Esse quadradão todo é o sensor, é um NPN, né? Eu só coloquei um botão aqui para poder ativar ele, eu vou ativar o positivo dele com o marrom. Aqui está o azul nele, e aqui eu tenho a lâmpada, que é a minha carga, né? Então o sinal de saída dele, que é o preto, vai polarizar a lâmpada, porém polariza pelo lado negativo. Por quê? Porque ele é um NPN, né? Olha só o que ele faz, né? Então ele detectou algo, aciona, né? Ele está lá para detectar uma peça. Quando a peça passou, ele aciona e liga a lâmpada, tá? Então essa é a forma de funcionamento do sensor NPN, aquele que emite um sinal negativo para a carga, né? Ok? O PNP, né, como nós já conversamos, né, já estudamos agora há pouco, ele vai emitir para a carga o sinal de positivo, né? Então vamos ver também como é que isso ocorre para que a gente possa entender o funcionamento do sensor PNP, tá? Vamos entender certinho na simulação que vai aparecer aqui do lado, tá bom? Então olha só, aqui também eu tenho o mesmo sistema, né? Um botão para ativar o sensor no marrom. Aqui esse quadradão é o meu sensor PNP, só que agora veja que ele vai levar para a carga o sinal de positivo. Olha o fio preto aqui, né? É o que vai para a carga já tem o sinal negativo. Então o PNP ele alimenta a carga com o sinal positivo, né? Vamos ativar aqui, ó. Ativei o sensor, ele detectou, ele ativa a carga para o sinal positivo. Então se é um sensor que está para detectar uma peça, a peça chegou,
ele manda para a lâmpada o sinal positivo, tá? Então a diferença dos dois sensores, né? O sensor NPN e o sensor PNP, detalhadamente para vocês entenderem bem como funciona, tá? E nunca mais esquecer, né? Então, pessoal, nós vimos então os sensores NPN e PNP, as duas classes, né? Mas tem os tipos de sensores, né, para as aplicações. Então vamos ver aqui 3 tipos principais para vocês entenderem, né? O primeiro sensor é indutivo, ele é um sensor de proximidade, então o elemento tem que chegar próximo, né, à sua área de ação, tá? E ele só consegue detectar só materiais condutores, então ele vai detectar o quê? Metais, né? Se a peça não for de metal, for uma peça plástica, ele não vai detectar, ele vai detectar metal. Então o sensor aditivo são para elementos, para materiais condutores, tá? Então, basicamente os metais, né? E é um sensor de proximidade. Eu tenho também o sensor capacitivo, que também é um sensor de proximidade, e esse sim, ele consegue detectar qualquer material, né? Pode ser metal, pode ser plástico, pode ser madeira. Ele é um sensor que consegue detectar qualquer tipo de metal, qualquer tipo de material, né? Que é o sensor capacitivo. Eu tenho o terceiro, que é o sensor magnético, que é o mais utilizado na eletropneumática, né? Porque ele pode ser fixado na camisa do cilindro. Então ele consegue detectar a posição da haste, porque no cilindro, né, nós vimos na primeira aula, o cilindro tem um anel magnético, né, no êmbolo interno, e quando esse anel magnético passa na frente desse sensor, ele consegue detectar a presença e sabe se o cilindro está avançado ou recuado. Então o sensor magnético, é claro, ele vai conseguir detectar a presença de um campo magnético, ok? Vamos ver assim a aplicação desse sensor de proximidade do magnético, né, numa simulação para a gente entender melhor como é que seria a aplicação desses elementos, né? Vamos ver primeiro então o sensor de proximidade, né, aquele que o elemento tem que chegar próximo a ele, né, no raio de ação dele, para ele poder detectar a presença desse elemento, né? Vamos ver aqui a nossa simulação aqui embaixo. Eu montei um sistema eletropneumático bem simples para a gente ver uma aplicação desse componente, tá? Então olha só aqui o sistema, né? Eu tenho aqui um cilindro dupla ação, nós já conhecemos. Eu tenho uma válvula de 5 vias, 2 posições com duplo solenoide, que nós já conhecemos. Coloquei aqui uma válvula de fluxo para que o cilindro avance lento, né, para a gente poder enxergar. E tem aqui o nosso sensor de proximidade. Então o que eu quero? Eu quero que quando ele avançar, né, que ele chegar no raio de ação desse sensor, esse sensor ative a bobina Y2 e mande ele voltar automaticamente, né? Vamos lá, olha só. Então ele está avançando. Chegou no sensor, ele volta. Está avançando, o sensor detectou ele, mandou o sinal para a válvula e mandou ele voltar, né? Então esse é o sensor de proximidade, né? Então o elemento tem que estar no raio de ação dele para que eu consiga fazer o sinal de saída. Ok? Vamos agora ver então o nosso sensor, o sensor magnético, aquele que ele vai detectar, né, um campo magnético. Então para isso tem que ter um cilindro que possui o êmbolo com anel magnético, né? Montei também aqui embaixo para vocês um esquemazinho para mostrar uma aplicação desse componente, ok? Então olha só, de novo, né, o mesmo cilindro, a mesma válvula, a válvula de fluxo, só que agora não tem o sensor fora aqui de proximidade, eu tenho um sensor magnético que está instalado na camisa do sensor, né? E a ideia é que esse êmbolo, como ele tem um anel magnético, quando ele avançar, ele vai chegar aqui no campo de ação do sensor magnético, e esse sensor manda o sinal para Y2, que é a bobina que manda a válvula voltar para a posição, e ele retorna, né? Vamos testar? Olha só. Você vê que é o mesmo funcionamento do cilindro, porém agora eu estou usando um sensor magnético, que é muito melhor, né? Ele está por fora do cilindro, na camisa, não tem perigo de colisão, é um sensor que vai ficar muito mais tempo ali na máquina, né? Porque ele não tem nenhum contato físico, né, de movimentação, tá? Ele consegue detectar o anel magnético que está dentro do cilindro no êmbolo. Ok, pessoal? Mais uma vez para vocês entenderem bem, olha só. Aquele S1 é um sensor que está mandando sinal para essa bobina que manda a válvula voltar para outra posição, ó, e o cilindro volta, né? Beleza, então, pessoal, essa é a nossa aula, né? Revejam a aula, né, e assistam mais vezes para vocês realmente entenderem esse tema, tá bom? Obrigado e até a próxima. Se cuidem. Fiquem com a gente.